Olá, sejam muito bem-vindos. Com patrocínio da Nil Irrigação, começa agora mais um podcast oficial da FEMEC 2025. A sua melhor compra do ano está aqui. E falando em melhor compra, vamos receber agora o Mírio Júnior, que é diretor da Autos Chevrolet aqui em Uberlândia, e também a Viviane Novaes, que é gerente de marketing da Chevrolet no estado de Minas. Eles que vieram participar da FEMEC mais uma vez, né? Estão aqui em várias edições desde o início e trazendo condições especiais, condições exclusivas para a feira. Mírio e Viviane, sejam muito bvindos. Obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado vocês aí pelo convite, Maria Clara. Certo. O que vocês prepararam para esse ano, Mírio? Sempre é uma data esperada, né? Tanto para o produtor rural, para o pessoal que vem fechar negócios. Vocês já se organizaram para trazer as melhores condições para a FEMEC, né? É o que sempre acontece, a gente prepara com muito carinho aí desde o início do primeiro dia de feira. A própria montadora vem junto com a gente, né, com a feira. A FEMEC hoje está no hall das 5 maiores feiras de agronegócio do Brasil e que a montadora realmente trabalha e se empenha. A Viviane está aqui para comprovar isso, ela está sempre presente, acompanhando toda a feira, montagem de stand, do início até o fim da feira. E como a Chevrolet colocou ela no hall das 5 maiores feiras, essa é a primeira maior feira de agronegócio do Brasil. Então, as melhores condições que a Chevrolet prepara para o produtor rural ou para o empresário, começa aqui na FEMEC. Por exemplo, a nova S10 ela ainda não havia tido taxa zero para o produtor rural. E esse ano a gente conseguiu aí com a GM taxa zero exclusiva para S10. Então é o primeiro lugar que tem taxa zero para S10, além de desconto exclusivo, desconto bastante agressivo, que você tem aqui na FEMEC e não tem em outros lugares. Que legal. E olha que tá dando certo, né? Porque a gente está no segundo dia, vocês já conseguiram aí dentro de uma programação 30% do esperado para as vendas da feira. Viviane, tem toda uma estratégia, né, também, vocês trouxeram influencers, vocês estão chamando a atenção ali para o pessoal parar, passar ali na Autos Chevrolet e ver as novidades que vocês trouxeram. A FEMEC, na verdade, ela é a nossa quarta maior feira do Brasil, né, então ela é a primeira, né, e a quarta maior do Brasil, então ela tem uma representatividade muito grande, né. A gente prepara aí o stand, que entre as montadoras, um dos maiores, né? Então a gente vem aí com uma estrutura dedicada, com condições que a gente abre, né, aqui na FEMEC, que vão perdurar aí para as demais agrofeiras, mas são condições exclusivas para a feira. E a gente faz questão, né, de trazer aí as nossas novidades. Então a gente trouxe aí todos os nossos halls de acessórios, né, para S10, com os 2 pacotes Brutal e Invencível. A gente trouxe condição especial também para a Montana, né? Então, a Montana aí, entrada de 50% em 48 vezes, que é uma condição só aqui para o período da feira. E a gente faz questão de trazer os nossos influencers. Então, hoje a gente teve aí a presença do Maderite, né? Que é o nosso fundador aí, é o embaixador das nossas picapes. A S10, que o Mírio disse, né? Em 24 vezes taxa zero. São condições assim super especiais que realmente o produtor rural, o empresário espera, né, aqui para ter, né? Com certeza. E o produtor, o que vocês sentem? Ele de fato, ele se organiza, ele espera para comprar o maquinário, para trocar de caminhonete nessa época, né? Porque ele sabe que é o melhor negócio. Ô Maria Clara, e hoje a gente teve uma surpresa até positiva, que o Maderite veio no voo hoje de manhã de BH e vieram 4 produtores rurais de BH que são amigos dele e que vieram exclusivamente para a feira. Olha, então a nossa feira aqui, a gente está aqui desde o começo. Logicamente o começo a gente veio aqui e eu brinco que a gente não vendeu nada na primeira, mas... A feira é muito menor. A feira era muito menor, ela não tinha tanta expressão, diferente do 5.4 bi de negócio que aconteceu no ano passado. Então ele sentiu isso, ele falou, cara, eu vi a força da feira no voo. Eu tinha 4 amigos produtores que vieram para essa feira. E a gente não via aí, até antes da pandemia, pessoas de outros lugares do Brasil, a não ser a nossa região, se deslocarem para cá para fazer negócio. Então hoje está muito normal pessoas de até outros estados virem para cá para fazer negócios. Por quê?
é a primeira feira de grande expressão no Brasil. E eles entendem, a gente não pode aqui mensurar nomes e nem nada, mas eles entendem que feiras de porte maiores e que já estão aí há décadas no negócio, não têm condições tão agressivas quanto a FEMEC. Porque o produtor ele vive ali um período sem feiras e tudo mais, a gente pega aí do segundo semestre até agora em março. Então ele fica realmente outubro, novembro, final do ano, até agora em março, sem fazer grandes negócios, esperando realmente a FEMEC. E eu acho que nós, Autos e Chevrolet e a FEMEC também é muito feliz com a data que ela acontece. Então a gente abrange diversos produtores rurais, produtores da região nossa aqui, Prata, Monte Alegre, toda a região, interior de Minas como um todo, deixam de fazer negócio, porque a gente, Autos, por exemplo, hoje atua em 8 cidades diferentes do estado de Minas Gerais, mas está aqui, a gente percebe que lá em São Gotardo, que é a cidade que a gente está mais longe, eles aguardam esse momento para virem aqui fazer negócio. Então, a magnitude da feira tá excepcional. Isso aí, cresce a cada ano, né? A gente vê a diferença. Inclusive, esse ano vocês esperam vender mais que o ano passado. Com certeza, a gente vem num crescimento constante a cada ano que passa. Falando um pouquinho em números aí, o ano passado a gente chegou no volume de 80 picapes vendidas, e esse ano aí a gente busca chegar aí nos 3 dígitos e fazer um volume superior a 100 veículos. Consequentemente, logicamente, para a gente chegar num número desse, a gente tem que ter condições de verdade, e que ele vai chegar aqui e ver que a condição que ele tem aqui na feira, ele não tem em outro lugar. Então ele fica seguro. É a melhor condição de verdade, dentre as concorrentes. Tanto que a gente vê muito os nossos vendedores ali na ponta, né, negociando, e aí a pessoa às vezes, eu vou buscar em outros lugares, vou ver como estão as condições dos concorrentes. E aí os nossos vendedores têm essa tranquilidade de falar, pode ir, né, pode ir, porque a gente sabe que você provavelmente, muito provavelmente vai voltar, porque a gente realmente está com uma condição imbatível, comparado aos nossos concorrentes. E uma coisa interessante da gente falar que a feira é tão importante que a gente prepara o nosso parte de seminovos, de usados, para ter fôlego, para captar bem na FEMEC e pagar bem no veículo usado do produtor ou do empresário, para que ele faça uma compra legal, porque não é só o preço da feira que precisa ser legal, o preço é excepcional. Agora, quando ele tem a melhor avaliação no usado dele e ainda tem uma condição de pagamento legal, é tudo que ele precisa. Então, tudo aqui na feira é preparado com bastante vontade aí para que todos aproveitem e façam realmente o melhor negócio. A FEMEC é o melhor negócio. Isso aí. Sem contar que é um espaço também de networking, é um espaço de aprendizagem, né? É um espaço para o produtor rural ter acesso à inovação, ao que tem de mais moderno dentro do agro. A gente está falando aqui de veículos, mas a gente vê a pujança, né? A pujança do agronegócio, o quanto o produtor sai daqui levando uma bagagem bacana, né? É importante para vocês, assim, esse tipo de evento, esse tipo de feira? É super importante, e aqui tem palestras que são apresentadas, e a gente vê sim pessoas de fora que às vezes estão no momento ali fazendo algum negócio, comprando veículo, falou, agora é a hora de tal palestra lá, a gente precisa ir, precisa acompanhar. Então, a quantidade de pessoas que passam por aqui, quantidade de expositores, o ano passado, se não me engano, mais de 150 mil pessoas passaram pela FEMEC, mais de 350 expositores, então são números gigantes e que são bastante expressivos. São números muito bons, né? E a cada ano que passa, como a gente disse, está crescendo mais. E essa questão da presença dos influencers, né? Como vocês disseram, que trouxeram o Madeirite aqui, vocês sempre estão trabalhando essa questão. Por quê? Eles dialogam bem, né? Agora, do ponto de vista do marketing, dialogam bem com o produtor rural. São pessoas que estão no meio, na vivência do produtor, né? É o dia a dia deles, né? E assim, faz todo sentido. A gente escolheu, né, trazer o Madeirite para a feira, realmente por conta da proximidade, né, que ele tem aí com o público, com o produtor rural. E ele, né, é o nosso embaixador de picapes. Então ele passou ali um tempo no nosso stand,
tirando as dúvidas dos nossos clientes, né, tirando foto, enfim, uma atenção, que no fundo é isso que o nosso cliente quer, né? Ele quer condição, ele quer o carro dele sendo valorizado, né? Ele quer essa atenção especial e é isso que a gente busca, que essa parceria, né, entre montadora e a Autos, né, que é extremamente representativo, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, né, é uma das nossas que compõem aí uma das 3 que compõem 60% do nosso volume de vendas, né, então é um grupo muito expressivo e essa parceria faz todo sentido, né, a gente entra com um stand parrudo, né, uma estrutura que comporta aí o tamanho da feira, a Autos entra aí com condições, com parceria, com atendimento, então é uma relação aí de sucesso mesmo, né? E o que eu acho legal, a gente tem o Madeirite como influencer a nível nacional, que além dele ser um influencer ele usou outras marcas, usa Chevrolet, conhece o produto, é produtor rural, gosta da marca e sabe vender o produto como ninguém. Então você vê ele ali no nosso stand, falando do produto, contando que o carro tem como atributo, é muito legal ver isso, que é muito natural, né? É dele, é dele aquilo, isso é genuíno. E você até conversou comigo aqui antes, a gente tem o Rogério Simões, que foi apresentador do Globo Esporte aqui em Uberlândia, que agora é um influencer regional. O Rogério Simões é produtor rural também. É apaixonado por carro. Ele é fascinado com a Montana. Ele tem Montana, ele usa para ir para fazenda, para voltar. Eu falo que ele é um homem de diversas vestimentas, porque ele tá no esporte, ele tá no agro, ele tá em diversas áreas e jogando muito bem em todas elas, e é uma pessoa que, assim como o Madeirite, que apesar que tem um cara de muita brincadeira, mas são pessoas genuínas que passam bastante credibilidade pro consumidor, e eles não aderem a qualquer marca, eles não se juntam com qualquer marca. Foi um comentário dele hoje no almoço, hoje. Nossa, que relevante, né, tá aqui, tá em um dos maiores stands, numa feira gigante, uma estrutura dessa, é um orgulho para mim. Ele falou assim, no fim do dia, né, a nossa imagem, né, porque eles trabalham com a imagem, né, a nossa imagem está sendo anexa aí a um evento grande, uma marca grande, então que orgulho para eles, né, e a gente fica feliz também, porque... Isso é muito legal, né, e realmente é um cuidado com a imagem que eles têm, conversam, dialogam muito bem com o público, né? Tanto o regional e o que é a nível nacional. E eu acho que é isso, né? É o que toca o produtor, né? Tem que ser alguém que fala a língua deles, que tem a vivência deles, que é um setor muito específico. E são presenças, assim, pelo menos a gente como montadora, né? A gente não tem muitas diárias, né? Que a gente chama, né? O influenciador passar o dia no evento, o evento tem que ser muito, muito relevante mesmo pra gente. Certeza. E assim, apesar de todo esse investimento nas redes sociais, né, na questão tecnológica, a coisa do produtor estar ali, sentar com vocês, tomar um cafezinho, ser bem atendido, isso tem um valor inestimável, não é mesmo? Isso é muito legal, porque a gente tem hoje a melhor área de plantio de café a nível nacional, tá aqui na nossa região, ali em Monte Carmelo. E a gente, por exemplo, traz um dos melhores cafés do mundo, que é o café de Monte Carmelo, dos melhores produtores rurais do mundo, e tá lá pro produtor degustar. Então ele chega lá, ele toma um bom café, o papo é legal, os sócios da Autos, da Chevrolet, que são produtores rurais também, estão lá presentes, conversando a mesma língua. Então a gente a gente fala que as pessoas têm que se sentir bem fazendo negócio com a gente. Esse é o nosso principal foco. Então, a sinergia. É a sinergia. É a confiança. Isso aí. Muito bacana, né? Confiança. Ai, que bom, gente. Então, espero que vocês façam bons negócios, né? Como sempre, como nos anos anteriores, que seja ainda melhor. E quem está na FEMEC, quiser passar por lá, onde é que vocês estão? Para localizar o pessoal ali? Subindo na portaria principal, virando na primeira, logo à direita, tem a Arena Automotiva.
mas como a gente tem uma estrutura maior, Não tem não tem como não ver. A gente Maiores ali. motiva, você vai ver. Isso, a gente está antes da Arena Automotiva, então não tem como não ver ali. Para a gente é um orgulho muito grande ter esse espaço dedicado, porque também a gente está junto aí com a FEMEC desde o primeiro ano. Isso aí, muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui, Viviane, Mírio, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo espaço. Bom, e é isso, quem quiser dar uma passadinha lá, tomar um café com a equipe da Auto Chevrolet, com certeza vão ser muito bem recebidos. E a gente segue com o nosso podcast da FEMEC 2025, a sua melhor compra do ano está aqui.